Você se lembra da cena do espaguete? Aquela música suave, aquela noite estrelada, aqueles dois cachorros dividindo o mesmo fio de macarrão até que seus focinhos se tocam num beijo. Você foi enganado. Enganado de um jeito tão perfeito, tão calculado, tão cuidadoso que você carregou esse engano na memória por anos, talvez por décadas, como se fosse uma lembrança bonita da sua infância. Mas não era bonito, era desespero, era fome. Era um instinto de sobrevivência de duas criaturas feridas tentando se agarrar a qualquer coisa que parecesse segura num mundo que não foi construído para elas. A Dama e o Vagabundo, de 1955, não é uma história de amor. Nunca foi. É um thriller psicológico sobre o trauma do abandono, a alienação do cativeiro e a tragédia silenciosa de um espírito livre que se vê obrigado a escolher entre a prisão e a morte. E hoje, aqui, neste vídeo, você vai ver esse filme com outros olhos. Olhos que a Disney nunca quis que você abrisse, porque a Disney é muito boa nisso. Ela pega algo sombrio, algo doloroso, algo que deveria nos fazer questionar o mundo, e envolve tudo em cores pastel, em músicas orquestradas e em finais felizes que chegam rápido demais para você perceber o horror que veio antes. E A Dama e o Vagabundo é talvez o maior exemplo dessa habilidade macabra, porque no centro dessa história existe uma cadela que foi programada desde filhote para acreditar que pertence a uma família, que é amada, que é especial. E existe um cão que aprendeu desde filhote que o mundo é um lugar onde ninguém vai aparecer para salvar você, onde a única lei que existe é a da sobrevivência, e onde todo vínculo que você forma pode ser cortado sem aviso pelo simples fato de um humano decidir que você não é mais necessário. Dois animais com feridas completamente diferentes. Dois animais que o sistema usou de formas completamente diferentes. E a Disney nos vende o encontro deles como romance. Mas eu preciso que você fique comigo, porque a análise que estou prestes a fazer é densa, é pesada. Ela vai mexer com você. E ela começa muito antes da cena do espaguete. Ela começa no primeiro minuto do filme, quando um homem chamado Jim Deere aparece com uma caixa de presente na mão e entrega essa caixa para a mulher que ama. E dentro da caixa existe uma filhote, uma cadela pequena, de olhos grandes, de orelhas longas, que vai ser chamada de Dama. Jim Deere e Darling a pegam, a abraçam, a colocam para dormir numa cama macia, a tratam com carinho. E aí vem a primeira crueldade do filme, disfarçada de ternura. Ninguém perguntou à Dama se ela queria estar ali. Ninguém perguntou se ela queria fazer parte daquela família. Ela foi escolhida, embalada, entregue como presente, como um objeto. Desde o primeiro segundo da sua existência naquele lar, a Dama não era um ser, era uma propriedade. E como toda propriedade, ela foi condicionada a acreditar que a única forma de existir com dignidade era pertencer a alguém. Esse condicionamento tem um nome na psicologia. Chama-se vínculo de apego ansioso, e ele é produzido exatamente por esse tipo de dinâmica, onde o ser dependente aprende desde cedo que seu valor não está na sua existência, mas na sua utilidade para quem detém o poder sobre ele. A Dama não cresceu sabendo quem ela era. Ela cresceu sabendo quem eles precisavam que ela fosse. Uma companheira dócil, uma presença agradável, um ornamento vivo numa casa de classe média alta. E ela internalizou isso tão profundamente que chegou a um ponto onde ela não conseguia mais distinguir entre o amor genuíno que sentia pela família e o medo visceral de ser descartada caso deixasse de ser o que eles precisavam. Isso não é amor. Isso é a fundação psicológica perfeita para o que os especialistas chamam de Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo, para quem não conhece, é um fenômeno psicológico onde a vítima de um sistema de controle começa a desenvolver sentimentos positivos pelo seu captiveiro, pelos seus captores, pelo próprio sistema que a mantém presa. E ela faz isso porque o cérebro, diante de uma situação onde a fuga parece impossível e a resistência parece inútil, adota uma estratégia de sobrevivência que é confundir a dependência com o amor. É aprender a gostar da jaula, porque a alternativa, que é a vida fora da jaula, parece mais assustadora do que o confinamento em si. E a Dama, durante a primeira metade do filme, está completamente imersa nessa lógica. Ela acredita que é membro da família. Ela acredita que o carinho que recebe é incondicional. Ela acredita que seu lugar naquele lar é permanente, garantido, sagrado. E então, o bebê nasce. E o universo da Dama desmorona. O bebê não chega sozinho. Ele chega acompanhado de uma verdade brutal que ninguém havia dito à Dama em voz alta, mas que sempre esteve escrita nas entrelinhas do contrato tácito que rege a relação entre humanos e animais domésticos. O contrato diz o seguinte: você existe enquanto for conveniente. Você é amado enquanto não houver nada mais importante. Você é família enquanto eu não tiver uma família de verdade para priorizar. E quando o bebê chega, a atenção muda, a energia muda, as rotinas mudam. E a Dama, que passou anos sendo o centro do universo de Jim Deere e Darling, de repente se vê às margens desse universo, olhando de longe para algo que ela não entende e que ninguém se deu ao trabalho de explicar para ela, porque animais domésticos não recebem explicações, eles recebem comandos. Agora, a Disney apresenta isso de um jeito leve, cômico até. A Dama fica enciumada, confusa, um pouquinho negligenciada, mas tudo bem, porque no fundo, Jim Deere e Darling ainda amam. E aí chegam as tias.
tia Sarah e seus 2 gatos siameses, e as coisas pioram. Os gatos fazem bagunça, colocam a culpa na dama, e tia Sarah, sem nem ouvir o lado da dama, sem investigar, sem questionar, vai direto à pet shop e compra uma focinheira. E força essa focinheira no rosto da dama. Uma focinheira. Pense no que é isso simbolicamente. É o silêncio imposto. É a supressão da voz. É a mensagem mais clara que qualquer opressor pode mandar para um ser que está debaixo do seu controle. Você não tem o direito de se defender. Você não tem o direito de ser ouvido. Você existe para servir. E quando você deixa de servir bem, você é silenciado. A dama foge da focinheira. Foge para as ruas. E aí ela encontra o vagabundo. E é aqui que a Disney nos vende o romance. O encontro casual, o charme dele, a inocência dela, a química instantânea entre 2 mundos completamente diferentes que de alguma forma se encaixam. Mas eu preciso que você pause esse pensamento por um segundo, porque existe uma pergunta que a Disney nunca quis que você fizesse sobre o vagabundo. Quem é esse animal realmente? O vagabundo, cujo nome em inglês é tramp, que se traduz literalmente como vagabundo, mendigo, andarilho, existe às margens da sociedade desde que tem memória. Ele não tem dono, não tem lar, não tem coleira. E a Disney usa isso para construir a imagem do rebelde romântico, do espírito livre que escolheu não se submeter ao sistema, que vive de aventura em aventura, que dorme sob as estrelas e come o que a vida oferece. Mas isso é uma fantasia muito perigosa e muito desonesta, porque a vida real de um cão de rua não é uma aventura. É uma luta diária contra a fome, o frio, as doenças, a violência e o medo constante. É uma vida onde cada dia é uma negociação com a morte. E o vagabundo conhece essa negociação melhor do que qualquer personagem do filme. Observe o comportamento do vagabundo com mais atenção. Observe como ele interage com os humanos que têm comida. Observe como ele usa o charme, o sorriso fácil, os olhos grandes, a voz suave, o jeito de se apresentar que é sempre calculado para maximizar a simpatia e minimizar a ameaça percebida. Isso não é personalidade. É uma estratégia de sobrevivência desenvolvida ao longo de anos de vida nas ruas, onde a diferença entre um humano que te joga um osso e um humano que te joga uma pedra é a sua capacidade de parecer adorável o suficiente para merecer misericórdia. O vagabundo aprendeu a manipular emoções humanas não porque é cruel, mas porque foi ensinado pela necessidade mais brutal que existe, a fome. E quando ele encontra a dama, o que o vagabundo vê? Vê um animal limpo, bem alimentado, de raça definida, com coleira de valor, claramente pertencente a um lar de posses. Vê alguém que está do lado errado das ruas por acidente, não por condição. Alguém vulnerável, alguém que não tem os mecanismos de defesa que a vida nas ruas obrigatoriamente desenvolve. E o vagabundo, com toda a habilidade que anos de sobrevivência lhe deram, começa a construir uma conexão. Não estou dizendo que ele faz isso de forma completamente calculada e consciente. Estou dizendo algo muito mais trágico do que isso. Estou dizendo que ele já não sabe mais a diferença entre o charme genuíno e o charme estratégico. Porque quando a sobrevivência é o modo de vida padrão, o instinto de manipular para sobreviver se mistura com qualquer outro instinto que você tem, inclusive o instinto de se conectar com alguém. A cena do restaurante italiano. Tony e Joe, os cozinheiros, colocam a mesa, acendem a vela, servem o espaguete, tocam a música. E ali, sob aquela luz suave, acontece a cena mais famosa do filme. O fio de espaguete compartilhado, o beijo acidental, a olhada nos olhos, e o coração do público derrete. Mas eu preciso que você olhe ao redor daquela cena. Você sabe o que está acontecendo ali do ponto de vista do vagabundo? Ele está conseguindo comida. Ele está num restaurante que ele frequenta regularmente porque aprendeu que os donos têm simpatia por cães e, ocasionalmente, oferecem sobras. Ele trouxe a dama para um lugar onde ele se sente seguro, onde ele sabe que vai ser bem recebido, onde ele tem o controle do ambiente. E dentro desse ambiente controlado, num momento de baixa guarda dela, acontece a conexão mais profunda que eles tiveram até então. Não estou dizendo que não havia sentimento real ali. Estou dizendo que você nunca vai conseguir separar o sentimento real da estratégia de sobrevivência no comportamento de alguém que passou a vida toda usando a segunda para compensar a ausência do primeiro. Aqui, antes de continuar, eu preciso pausar um segundo para agradecer a cada membro do canal. Talvez seja assim que torna possível existir conteúdo como esse, análises filosóficas que ninguém mais tem coragem de fazer porque são desconfortáveis, que pegam as histórias que a gente mais amou na infância e mostram o horror que estava escondido debaixo das músicas bonitas. Vocês sustentam esse projeto com tempo, atenção e apoio financeiro, e isso significa muito mais do que qualquer algoritmo poderia mensurar. Obrigado de verdade. Depois do restaurante, o vagabundo leva a dama para um ponto alto da cidade e mostra o horizonte. E ele diz, com o ar do viajante experiente, algo sobre liberdade, sobre o mundo que existe além da coleira. E a dama ouve aquilo com aquela mistura de encantamento e medo que é exatamente o que o vagabundo precisava provocar nela. Encantamento suficiente para que ela queira mais. Medo suficiente para que ela precise dele para navegar esse mundo desconhecido. É a dinâmica clássica do isolamento do captiveiro, apresentada como aventura romântica. Eu sei que parece pesado demais dizer isso, mas é exatamente isso. E então o vagabundo a leva ao zoológico.
E aí a Disney comete o que eu considero o erro narrativo mais revelador de todo o filme. Ou talvez não seja um erro, talvez seja um acidente de honestidade. Porque nos zoológicos, o vagabundo apresenta a dama a uma série de animais enjaulados e faz piadas. Faz piadas com animais presos, e a dama ri, e o público ri. E ninguém para pra pensar que esses animais presos não são uma distração cômica num passeio de namorados. Eles são a metáfora mais direta que o filme oferece sobre a condição de todo animal que existe sob o controle humano. Inclusive a própria dama, inclusive o próprio vagabundo, inclusive todos os cães no canil que vamos discutir agora. Porque a cena do canil é onde o filme deixa de ser uma história de amor e se torna um documentário psicológico sobre o trauma coletivo. A dama é capturada pela carrocinha e levada para o abrigo. E o que ela encontra lá é algo que a Disney tenta suavizar com um pouco de humor e de solidariedade canina, mas que, se você parar para olhar com honestidade, é uma das cenas mais perturbadoras já produzidas num filme infantil. Existe um canil, existe uma série de celas, existe um corredor, existe uma porta no fundo desse corredor, e nenhum dos cachorros que entra por essa porta volta. Pense no que essa cena está representando. No contexto do filme, que se passa em algum momento entre o final do século XIX e o início do século XX, o destino de um cão sem dono que é levado pelo controle animal é, na enorme maioria dos casos, a eutanásia. É a morte. A carrocinha não é um serviço de bem-estar animal. É uma máquina de execução que o Estado financia para eliminar o que considera indesejável. E a Disney, de alguma forma, colocou essa realidade diretamente no centro do seu filme mais romântico e depois fez tudo o que pôde para que você não percebesse o que estava vendo. Mas os cães percebem. As cães veteranas do canil percebem. Elas olham para a dama com uma mistura de pena e de reconhecimento. A pena de quem vê um ser ingênuo enfrentar uma realidade brutal pela primeira vez. E o reconhecimento de quem já passou por aquele mesmo choque e sabe que não tem como suavizar. Elas sabem que a dama veio de um mundo de conforto para um corredor da morte. E elas tentam, à sua maneira, explicar isso com os olhares, com os comportamentos, com a resignação que tomou o lugar do medo depois de muito tempo esperando naquelas celas. E o vagabundo sabe disso. O vagabundo sabe o que é o canil porque ele viveu a vida inteira fugindo dele. O transtorno de estresse pós-traumático que o vagabundo carrega não é de uma guerra ou de um trauma único e definível. É o TPT, acumulado de anos de fuga constante, de ver outros cães de rua serem capturados, de calcular diariamente quais ruas são seguras, quais humanos são confiáveis, qual momento do dia tem menos risco de encontrar a carrocinha. Ele não dorme profundamente. Ele não relaxa completamente. Ele não se apega totalmente a ninguém ou a nada, porque sabe que qualquer coisa pode ser retirada dele em questão de segundos. Isso tem um nome, é chamado de hipervigilância. É uma das respostas mais comuns ao trauma crônico, e o vagabundo vive com ela todos os dias de sua vida. E quando ele ajuda a dama a escapar do canil, quando ele aparece como o herói da situação, é fácil ler aquilo como romantismo, como o galã que salva a mocinha. Mas leia de outra forma. Leia como o único ser naquele universo que entende verdadeiramente o que o canil significa. Porque ele passou a vida fugindo dele, usando todos os seus recursos para tirar a dama de um lugar que ele sabe que é o fim. E existe uma diferença enorme entre salvar alguém por amor e salvar alguém porque você sabe demais sobre o que acontece com quem não é salvo. Agora eu preciso falar sobre a cena do rato. A cena onde o vagabundo mata um rato que havia entrado no quarto do bebê. E essa é a cena que na narrativa do filme é o ponto de virada. É a prova de que o vagabundo é um herói. É o momento onde ele demonstra que vale a pena ser mantido, que tem utilidade, que merece um lugar naquela casa. E eu preciso que você sinta o peso dessa frase, que ele merece um lugar naquela casa. Porque é exatamente essa lógica, a lógica da utilidade como condição para a existência digna, que o filme passou o tempo todo estabelecendo como a realidade de todos os animais naquele universo. A dama merecia um lugar enquanto era o centro do mundo de Jim Deere e Darling. Quando o bebê chegou e ela deixou de ser o centro, ela quase perdeu esse lugar. O vagabundo ganha um lugar matando um rato porque prova utilidade, não porque alguém o amou incondicionalmente. Não porque alguém olhou pra ele e disse, você tem valor apenas por existir, mas porque ele fez algo útil numa hora crítica. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa que é muito importante pra esse canal. Se você tá vendo essa análise e ela tá fazendo algum sentido pra você, se ela tá quebrando alguma coisa na sua cabeça da forma que ela tem que quebrar, ir pra esse vídeo agora. Deixa o like e se inscreve no canal. Talvez seja assim se você ainda não é inscrito, e comenta aqui embaixo. Você vê o final de A Dama e o Vagabundo como um romance fofo ou como a triste submissão de um espírito livre ao cativeiro? Eu quero ler cada comentário, porque esse debate precisa acontecer. Continuando, a cena do rato estabelece a lógica mais cruel do sistema que o filme representa, mas existe outra camada dessa cena que raramente é discutida. Quando o vagabundo entra no quarto do bebê e o rato aparece, quem é acusado? O vagabundo. Jock e Trust, os cães amigos da dama, cães domésticos com reputação e coleira, veem a cena com o vagabundo junto ao berço e presumem culpa imediatamente. E Jim Deere, ao chegar, faz o mesmo. O cão de rua é o suspeito natural, o criminoso presumido, porque ele não tem coleira.
não tem dono. Não tem a marcação social que distingue o cidadão do vagabundo, o legítimo do intruso, o que pertence do que está de passagem. E isso, meu amigo, minha amiga, não é coincidência narrativa. É a replicação exata do sistema de estigmatização social que existe no mundo real, onde a ausência de marcadores de pertencimento, a ausência de emprego fixo, de endereço permanente, de documentação, de família reconhecida, transforma um ser humano, ou nesse caso um cão, em suspeito automático aos olhos das instituições de controle. Eles prendem o vagabundo e ele vai para o canil. E agora pense no que isso significa para ele. O vagabundo que passou a vida inteira evitando o canil com a habilidade de quem já viu demais, que desenvolveu cada instinto, cada estratégia, cada relação social como mecanismo de defesa contra exatamente esse momento, que via a carrocinha com o mesmo terror que um animal sente ao ver um predador, finalmente é capturado. E não por acaso, não por descuido, mas porque escolheu estar num lugar onde não deveria estar, num lar onde não tinha coleira, num universo que não o reconhecia como pertencente. Ele foi capturado porque tentou pela primeira vez na vida pertencer a algo, e no canil ele espera. E a Disney nos diz que ele vai ser eutanizado, que se os amigos da dama não chegarem a tempo, ele morre. E Jock e Trust, que o tinham julgado incorretamente, partem para corrigir o erro. E Trust, durante a perseguição à carrocinha, é atropelado, fica ferido, quase morre. E o vagabundo é salvo. Mas eu preciso que você pense no que aconteceu nessa sequência de eventos. Um ser que viveu a vida inteira livre da instituição que mais temia, foi capturado, condenado, e salvo apenas porque 2 outros animais com privilégio social, com coleira, com dono reconhecido, intervieram em seu favor. Se Jock e Trust não fossem animais domésticos com credibilidade junto aos humanos, se fossem outros cães de rua tentando parar a carrocinha, o vagabundo estaria morto. A liberdade dele não foi restaurada. Ela foi concedida pelo sistema que tinha o poder de tirá-la. E aí chegamos ao clímax, o fim do filme. A cena que a Disney quer que você veja como a maior declaração de amor já filmada numa animação. Jim, Dear e Darling chegam em casa com um presente de Natal. Uma coleira vermelha para o vagabundo. E o vagabundo aceita. Ele aceita a coleira. Ele aceita o nome que eles vão dar para ele, porque o nome que ele tinha até então era uma palavra que significava mendigo, que significava indesejável, que significava aquele que não pertence. Ele aceita a casa, a cama, a tigela com o nome gravado, o quintal fechado, a rotina. E o filme termina com os filhotes deles correndo pelo jardim, e o vagabundo olhando para o horizonte da mesma janela de onde a dama costumava olhar, com coleira, com lar, com família. E a Disney quer que você chore de alegria, mas eu preciso que você pense no que realmente aconteceu com o vagabundo naquele momento. Um animal que construiu toda a sua identidade em torno da mobilidade, da liberdade de ir e vir, da não pertença como mecanismo de sobrevivência e de autonomia, acabou de aceitar a coleira. Não porque foi convencido de que a coleira é boa, não porque teve uma revelação filosófica sobre as alegrias da domesticação, mas porque estava exausto, porque o sistema o havia capturado, processado e quase eliminado, porque o único caminho que restava entre ele e a morte era o caminho que passava pela aceitação da prisão. E ele escolheu a prisão, não a liberdade, a prisão. A coleira é o símbolo mais antigo e mais poderoso da relação entre humanos e animais domésticos. Ela é literalmente um dispositivo de controle, um marcador de propriedade. Uma declaração pública de que este ser pertence a alguém, de que este ser não tem autonomia sobre seus próprios movimentos, de que este ser existe dentro dos limites que o dono estabelece. E a Disney apresenta o momento em que o vagabundo aceita esse dispositivo como o auge da narrativa romântica do filme, o ponto onde tudo se resolve, o ponto onde o amor vence. Mas o amor não venceu. O cansaço venceu, a exaustão de fugir venceu, o medo venceu. O vagabundo olhou para o horizonte, o mesmo horizonte que ele perseguiu por anos, e concluiu que não tinha mais força para continuar correndo, que as ruas que ele conhecia tão bem tinham se tornado mais perigosas, que os esconderijos que ele usava tinham se tornado mais escassos, que cada dia que passava, a probabilidade de ser capturado aumentava, e que agora, com a dama, com os filhotes, com esse vínculo que se formou, ele tinha algo a perder que antes não tinha. E ter algo a perder numa vida de fuga é a forma mais eficiente de transformar um ser livre num ser controlado. Existe um conceito em filosofia política chamado de poder pastoral, desenvolvido por Michel Foucault. Não é a dominação pela força bruta, mas pela oferta de cuidado. O poder que diz, eu te dou abrigo, comida, proteção, e em troca você aceita os meus limites, internaliza os meus valores, vive dentro da estrutura que eu determino. Jim Dear não precisou ameaçar o vagabundo, apenas estendeu a coleira e esperou. E o vagabundo abaixou a cabeça. Isso não é amor. Isso é a renderização de um ser que chegou ao limite do que conseguia suportar sozinho. E a dama? Ela volta para a mesma estrutura que a havia descartado. Volta para o mesmo lar que a havia negligenciado. E agora tem filhotes para cuidar. Uma responsabilidade nova que aprende ainda mais profundamente a esse sistema. Porque agora não é só ela que depende da benevolência de Jim, Dear e Darling.
São ela, o vagabundo e 4 novas vidas. 4 filhotes que, se a benevolência dos donos acabar, enfrentarão o mesmo destino que a dama enfrentou quando o bebê chegou. E o bebê humano. Esse bebê que foi o catalisador de toda a tragédia, ele aparece no final, crescidinho, brincando com os filhotes no jardim, feliz, inocente, completamente inconsciente do peso que sua chegada representou para a dama. O bebê não tem culpa. O sistema é o culpado. O sistema que define o valor dos seres pela sua utilidade para quem detém o poder. O sistema que chama de amor o que é, no fundo, uma relação de propriedade travestida de afeto. Por falar em conteúdo que a gente ama, se você curte esse universo das animações e quer mostrar isso no seu visual do dia a dia, vale dar uma olhada nas camisetas de animações disponíveis lá na aba do YouTube Shopping. Tem estampas muito incríveis para quem é apaixonado por esse universo. É uma forma legal de carregar um pouco dessa nostalgia, agora com outros olhos. Mas voltando, existe uma última camada dessa análise que eu preciso que você considere antes de fecharmos o argumento. A camada da linguagem visual do próprio filme. A Disney de 1955, mesmo com toda a sua capacidade de suavizar narrativas sombrias, deixou escapar alguns detalhes visuais que são devastadores quando você os procura. O primeiro é a paleta de cores. Observe como os ambientes da dama, o lar de Jim, Dear e Darling, os parques elegantes do bairro rico, os restaurantes frequentados pela burguesia canina da cidade, são todos representados em tons quentes, dourados, cor-de-rosa, em luzes suaves que evocam segurança e pertencimento. Agora observe os ambientes do vagabundo. As ruas são cinzas e úmidas, os becos são sombrios. O canil é uma escuridão atravessada por grades e por uma luz que não aquece. A Disney pintou a domesticação de dourado e a liberdade de cinza. Literalmente. Ela usou a linguagem mais básica e mais poderosa que o cinema tem, a linguagem visual inconsciente, para nos dizer que o cativeiro é belo e que a liberdade é feia, que pertencer é seguro e que ser livre é perigoso. E nós absorvemos isso. Nós, crianças de 4, 5, 6, 7 anos, sentadas na frente de uma televisão de tubo ou numa poltrona de cinema com uma pipoca no colo, absorvemos essa mensagem sem nenhum filtro crítico. Aprendemos que a felicidade tem coleira. Aprendemos que o amor verdadeiro significa abrir mão da sua autonomia. Aprendemos que o lar é o lugar onde você se rende e a rua é o lugar de onde você foge. E essa lição ficou. Ficou em nós de formas que ainda hoje não compreendemos completamente. Ficou na maneira como avaliamos as nossas próprias relações afetivas, onde muitas vezes confundimos o controle com o cuidado, a dependência com o amor, a resignação com a maturidade. Ficou na maneira como olhamos para quem não se encaixa nos padrões sociais e imediatamente interpretamos essa não conformidade como perigo, como algo que precisa ser contido. Ficou na maneira como valorizamos a segurança da jaula dourada sobre o risco da vida verdadeiramente livre. A Dama e o Vagabundo nos ensinou tudo isso, em 76 minutos, com uma música italiana e um fio de espaguete. Existe ainda uma dimensão da análise que eu não posso deixar passar, e ela é a mais sociológica de todas. A questão da classe social nesse filme é tão explícita que beira o didatismo, mas como a Disney embrulhou tudo em pelo fofo e música agradável, a maioria de nós nunca parou para notar. A dama é de classe alta, purebred, de raça definida, com pedigree, com donos que moram numa casa com jardim num bairro bom. O vagabundo é um vira-lata das ruas, sem documentação, sem procedência, sem valor de mercado. E todos os conflitos do filme derivam direta ou indiretamente dessa diferença de classe. Os amigos da dama, Jock e Trusty, são cães com coleira, com dono, com histórias familiares. Eles olham para o vagabundo com uma desconfiança que nunca conseguem disfarçar completamente, porque ele representa o que o sistema deles treinou para temer, o que está fora do controle, o que não tem endereço, o que não tem dono. Quando ele é acusado de atacar o bebê, eles acreditam imediatamente. Não porque tem provas, mas porque toda a estrutura social deles os treinou para ver no vira-lata de rua o suspeito natural. E o sistema do filme, a carrocinha e o canil não faz distinção entre o cão que matou um rato para salvar um bebê e o cão que seria uma ameaça. Ele apenas vê a ausência de coleira, a ausência de dono, a ausência de pertencimento e condena. Porque sistemas de controle existem não para avaliar o mérito de cada indivíduo, mas para identificar e eliminar o que está fora da estrutura. O vagabundo sobreviveu ao canil não porque o sistema reconheceu que ele era inocente, mas porque 2 membros da classe privilegiada correram atrás da carrocinha e fizeram pressão suficiente para que ela parasse. A inocência dele não salvou o vagabundo. O privilégio dos outros salvou o vagabundo. E isso é o reflexo mais honesto da realidade que a Disney acidentalmente colocou nessa história. A sobrevivência não é distribuída de forma igual. Quem tem acesso a estruturas de proteção sobrevive. Quem não tem, depende da interseção de quem tem esse acesso. Mas lembra, ir para esse vídeo aí, deixa o like e comenta o que você acha. Isso é um romances ou é a submissão ao cativeiro? Existe uma última questão que eu quero explorar antes de encerrar essa análise, e ela é a mais pessoal de todas. É a questão do que a dama e o vagabundo nos diz sobre a nossa própria relação com a liberdade, sobre o que fazemos quando o custo de ser livre se torna alto demais, sobre o momento em que olhamos para a jaula dourada e pensamos,
talvez não conscientemente, mas em algum lugar dentro de nós, que ela não parece tão ruim assim, que o conforto que ela oferece pode valer o preço da autonomia que ela custa, que o amor que existe dentro dela, mesmo que seja um amor condicionado à nossa utilidade, é melhor do que o vazio das ruas, onde ninguém te deve nada e ninguém está lá quando você precisa. E essa questão me perturba. Me perturba porque eu reconheço esse pensamento em mim mesmo em determinados momentos da vida. Reconheço o cansaço que leva um ser a abaixar a cabeça para a coleira. E eu acho que a maioria de vocês reconhece também. Porque vivemos num sistema que funciona exatamente como o universo de Adama e o vagabundo, que oferece conforto em troca de conformidade, que oferece segurança em troca de liberdade, que oferece pertencimento em troca de autonomia, e que apresenta esse troca como sendo não apenas razoável, mas desejável, como sendo não apenas necessária, mas amorosa. A diferença entre nós e o vagabundo é que nós pelo menos podemos nomear o que está acontecendo. Podemos olhar para a coleira e chamar pelo nome que ela tem. Podemos assistir ao final de A Dama e o Vagabundo e dizer em voz alta: isso não é feliz, isso é trágico. Isso é um ser que chegou ao fim das suas forças e encontrou na prisão a única forma de descanso disponível. E essa nomeação, por menor que pareça, por mais que não mude imediatamente nada no mundo lá fora, já é um ato de resistência. Já é recusar a mentira embalada em animação que nos foi vendida como verdade quando éramos pequenos. Porque o filme termina, e depois que termina, o vagabundo fica lá, com a coleira, sem as ruas, sem a liberdade que foi a única constante da sua vida inteira, olhando para o horizonte pela janela, não mais correndo em direção a ele, apenas olhando. E você pode chamar isso de paz se quiser, você pode chamar de felicidade, você pode chamar de amor. Mas se você ficou aqui, se você atravessou essa análise inteira, se você passou esses 30 minutos olhando para esse filme da forma que eu pedi que você olhasse, então você sabe que não é paz, é resignação. É a quietude que vem depois que o espírito para de lutar. É o silêncio depois da tempestade. Não porque a tempestade passou, mas porque o barco afundou. A cena do espaguete é linda. Sempre vai ser linda. Mas agora você sabe que o que você está vendo naquela cena não é o início de uma história de amor. É um sobrevivente das ruas, faminto e frio, que encontrou por uma noite a ilusão de que o mundo pode ser bom. Que há uma mesa posta esperando por ele em algum lugar. Que a vela vai permanecer acesa. E que quando dois focinhos se tocam num fio de macarrão, sob uma lua italiana, talvez o amanhã seja diferente do ontem, mas o amanhã foi igual, e o vagabundo sabe, e a dama aprendeu, e você agora não vai mais conseguir esquecer. Talvez seja assim,